Romanos 6, de 20 a 23. Assim diz a santa, perfeita palavra do Senhor. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da mensagem desta manhã é a grande transformação. A grande transformação. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos gratos, Pai, porque mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua Palavra e podemos, Pai, com confiança filial, pedimos ao Senhor que nos alimente, que pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração, a fim de que sejamos nutridos pelo Senhor mesmo, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada vida aqui nesta manhã. O Senhor sabe exatamente quem necessita de conversão, quem necessita de transformação, quem necessita de consolo. O Senhor conhece cada coração e pedimos que, assim, o Senhor mesmo nos alimente com esta porção da Tua Palavra, para que saiamos daqui transformados, ó Pai. Pedimos que o Senhor supere a limitação humana, física, tanto de quem fala quanto de quem ouve, e pelo Teu Santo Espírito, o Senhor atinja a cada coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em alguns países do continente africano, especialmente aqueles que passam por guerras civis, e não são poucos, um fenômeno muito triste acontece. Alguns meninos que perdem os seus pais na guerra, eles acabam sendo arregimentados para serem guerrilheiros em exércitos revolucionários, geralmente. Meninos de 8, 9 anos que aprendem a mexer com armas e aprendem a matar, se tornam os chamados soldados criança. E são muitos. Esses garotos crescem matando, aprendendo a matar e matando muita gente. E quando chegam ali à adolescência, eles já têm uma carreira de assassinatos, de atos impiedosos, de atos cruéis. Uma vida bastante triste, bastante triste. E aí nós nos perguntamos, será que alguém assim, que foi criado no pecado, que foi criado no ódio, na prática de crimes e assassinatos, que alguém assim pode ser alcançado pela graça de Deus? Será que alguém assim pode ser transformado pelo nosso Deus? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que o Evangelho, ele é poderoso para fazer o que a ciência, as terapias, mais nada conseguem. O Evangelho é poderoso para transformar vidas. E o texto que nós temos diante de nós nesta manhã, esta pequena parte da carta de Paulo aos Romanos, nos mostra a grande transformação que Deus faz na vida daqueles que são alcançados por sua graça. Em primeiro lugar, o que Deus faz? Ele transforma o que nós somos. Veja o verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, a sociedade em que nós vivemos, as pessoas dos nossos dias, elas não acreditam mais em pecado, não acreditam. Se você perguntar, elas vão dizer que acreditam, mas elas vivem vidas como se o pecado simplesmente não existisse. Note, dificilmente você vai conhecer alguém que não está buscando as coisas de Deus, que deixa de fazer algo porque é pecado. Geralmente as pessoas deixam de fazer algo ou porque vão ser multadas, ou porque vão ser presas,
ou porque podem perder a esposa, podem perder a família, podem perder o trabalho, mas se essas pessoas fossem invisíveis e elas não sofressem o risco de perder nada disso, muito provavelmente elas fariam, porque não há o temor de Deus. O pecado hoje não é mais uma barreira para as pessoas na sociedade. Isso, por consequência, vai gerando pessoas escravizadas a pecados, pessoas que não conhecem o pecado e nem o poder escravizador do pecado. Então nós temos uma sociedade hoje de pessoas que pecam, que estão escravizadas aos seus vícios, aos seus pecados, aos seus maus comportamentos e que mal sabem que estão tão escravizadas. Cristo nos disse, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não pode ser subestimado. O pecado, de fato, escraviza as pessoas. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, se você sair pela rua agora, você vai encontrar centenas de pessoas que estão escravizadas ao pecado e mal sabem disso, mal se dão conta. Há muitas pessoas, estas que estão escravizadas, com vidas infelizes e mal sabem o que está acontecendo. E a razão é uma vida de pecado, uma vida de distância de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando nós aconselhamos uma pessoa que vem nos procurar com problemas, o primeiro ponto em que nós vamos tratar é a questão do pecado, porque o pecado é o que desestabiliza e desestrutura a vida de uma pessoa inteira. Então, o pecado é o que a palavra nos diz, é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Quanto mais pecado, mais separadas as pessoas estão de Deus. Agora, quando as pessoas se aproximam de Deus por meio de Cristo Jesus, elas encontram o perdão, elas encontram a prática de confessar pecados, de se arrepender, e aí cumpre-se o que nós temos nas Escrituras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui você tem um cristão, então, alguém que confia em Cristo para o perdão dos seus pecados. E na medida em que essa pessoa se aproxima de Deus, confessando os seus pecados, Cristo vai lavando o seu coração. A solução é Cristo, então. O versículo 20 nos fala que nós éramos escravos do pecado. Veja, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Aqui é uma forma de dizer de que aqueles que estão escravos do pecado, eles nem fazem ideia do que é justiça. Então, há atenuantes aqui, mas ainda são escravos do pecado. No verso 22, o que Deus faz? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então, a condição era de escravos do pecado, mas agora em Deus, essas pessoas são transformadas para servos de Deus, de escravos do pecado para servos de Deus. Veja que evolução, veja que salvação, de escravos do pecado para servos de Deus, servos de Deus. Cristo, de fato, Ele, na sua obra, Ele nos transforma. A palavra servo, nós sabemos, ela é sinônima de escravo, mas nós temos agora o privilégio de servirmos a Cristo não como escravos que éramos do pecado, mas como servos para praticar a justiça. Em outras palavras, o nosso Senhor é amoroso, nós não temos um tirano, nós não servimos a um ditador, nós servimos a um Senhor que morreu para nos salvar. Ele nos comprou não com ouro, não com dinheiro, Ele nos comprou com a própria vida, morrendo na cruz. Então, como nós já vimos nessa epístola,
É altamente prazeroso nós servirmos a Cristo, porque Ele morreu por nós. Não há manifestação de amor maior do que esta, alguém morrer no teu lugar. E é por isso que quando nós dizemos que nós somos servos de Cristo, para nós isso não pesa como uma escravidão, porque nós estamos servindo a um Senhor que morreu na cruz para nos salvar. Então é prazeroso nós sermos servos dele. Cristo então muda a condição de uma pessoa de escrava do pecado para serva de Deus. E como consequência, essa pessoa agora aproximada de Deus por causa de Cristo, ela não vai mais ser escrava do pecado, ela consegue se libertar. As tentações já não a arrebatam, já não a escravizam como antes. E agora ela tem a alegria de andar nos caminhos do Senhor. E isso é uma coisa muito real, meus irmãos, muito real. Nós temos acompanhado aqui na igreja algumas conversões recentes. E como isso é real, a alegria que a pessoa passa a ter agora que está seguindo os caminhos de Cristo. Isso é tão real quanto o ar que nós estamos respirando agora. Então, Cristo nos tira de uma vida infeliz, de uma vida sem sentido, e nos dá o privilégio de termos uma vida plena de significado, e nos chama não apenas de servos de Cristo, mas de seus filhos amados. A palavra nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Em Cristo nós temos um novo nascimento, um novo começo, uma nova vida. Cabe aqui um autoexame, então, especialmente para aqueles que já são crentes e que já têm caminhado com o Senhor há um bom tempo. O que as pessoas dizem quando se referem a você? Elas dizem: olha, servo de Deus, olha, serva de Deus. Não concordo com tudo que aquela pessoa diz, mas é uma serva de Deus, é um servo de Deus. Ou as pessoas apontam para você e dizem: olha, ali vai um mau caráter, ali vai um caloteiro, ali vai um ignorante, um mentiroso, uma mentirosa. Como é que as pessoas se referem a nós? Veja, se você está em Cristo, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, não há dúvida quanto a isso. Mas você tem vivido à altura desta posição, de ser reconhecido como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Cabe aqui o autoexame, para ver como é que nós temos nos portado. Alguém já perguntou se você é crente? Isso é algo importante. Quando você tem um comportamento diferente, um comportamento que busca as coisas de Deus, um comportamento correto, honesto, verdadeiro, você acaba destoando da maioria das pessoas do mundo. E aí, como é bom quando alguém fala: escuta, você é crente. Isso mostra que o teu comportamento está diferente. Isso é um bom sinal. Se nunca ninguém te perguntou se você é crente, é hora de você se autoavaliar, se você está de fato demonstrando para o mundo que você é uma serva de Deus, que você é um servo de Deus. Os nossos atos costumam falar muito mais alto do que as nossas palavras. Os nossos atos geralmente gritam e as nossas palavras falam. Então, os nossos atos têm que proclamar que nós somos servos de Deus. Então, em primeiro lugar, o que Deus faz? Deus transforma o que nós somos, de escravos do pecado, para servos de Deus. Em segundo lugar, além de Deus transformar o que nós somos, Ele transforma o que nós fazemos. Veja o verso 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Antes de Deus, antes de Cristo, nós fazíamos coisas que agora nós nos envergonhamos. Esse é o ponto aqui. Note, naquele tempo, que resultados colhestes? Naquele tempo sem Cristo. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte.
Deus transforma não apenas o que somos, mas também o que nós fazemos. Sem Cristo, nós praticávamos coisas vergonhosas. Como consequência da escravidão ao pecado, os nossos atos eram vergonha. Agora, como escravos do pecado, nós temos uma mente diferente. E observe a palavra agora, né? Agora vos envergonhais. Porque no passado sem Cristo, a vida sem Cristo, é de fazer coisas vergonhosas, mas não se envergonhar. Nós nos envergonhamos quando nós nos aproximamos do Deus Santíssimo e diante da luz da sua santidade, aí nós percebemos a nossa sujeira, aí nós nos envergonhamos. Mas numa vida sem luz, como é que as pessoas vão se envergonhar? A Bíblia fala de consciência cauterizada pelo pecado. O que é uma consciência cauterizada pelo pecado? É uma consciência que já pecou tanto que ela vai perdendo a sua sensibilidade. É como um calo que você tem na mão, que de tanto que isso aqui já foi machucado, você não sente mais, a pele ficou insensível. Pois uma consciência cauterizada pelo pecado é a consciência de uma pessoa que já pecou tanto neste mundo, nesta vida, que ela já nem sente mais remorso, arrependimento. Em muitos casos não sente nem mais vergonha. Veja o que o profeta Sofonias disse no seu livro, capítulo 3, verso 5, ele disse assim: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O iníquo, o ímpio, não conhece a vergonha. Ele faz as coisas erradas e não se envergonha. Jeremias escreveu algo na mesma linha. Jeremias 8,12: serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Eles serão envergonhados no dia final, porque hoje cometem abominação sem sentir vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. O ímpio, então, tem essa vida longe de Deus, de pecado, nem sente vergonha pelos seus atos. Mas o verdadeiro filho de Deus, por sua vez, se envergonha. Veja o que o salmista disse, Salmo 44:15: a minha ignomínia, ou a minha vergonha, está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto. Daniel 9:7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. O que é corar de vergonha? É ficar vermelho de tanta vergonha. Daniel 9:8: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, novamente, quando as pessoas se aproximam da luz que é Deus, as suas falhas, as suas manchas, as suas sujeiras, elas aparecem. E como a sua consciência está iluminada, vem a vergonha, vem o arrependimento, porque nós percebemos que o nosso Deus é santo e nós devemos buscar a santidade. Cristo transforma isso. Além de transformar o que nós somos, Cristo transforma o que nós fazemos. Agora nós não buscamos mais as obras das trevas, as obras que nós fazemos escondidos ou fazíamos escondidos, mas nós queremos as obras da luz, as obras que glorificam a Deus, que abençoam ao próximo, que fazem a sociedade avançar, as obras da luz. No último domingo nós falamos um pouco sobre mudança de comportamento, vendo os versículos anteriores. E é justamente isso, meus irmãos, a salvação, ela nos traz também a santificação. A santificação é essa mudança de vida que vai acontecendo aos poucos, aos poucos. Alguém já disse que na salvação, Deus nos tira do mundo, e na santificação, Deus tira o mundo de nós, vai tirando aos poucos, vai lavando,
e vai tirando o amor ao mundo e às coisas do mundo aos poucos da nossa vida e vai nos dando amor pelas coisas de Deus. Vai mudando a nossa vontade para que agora a gente ame aquilo que Deus ama e odeie aquilo que Deus odeia. Nós temos inúmeros testemunhos de conversão na Bíblia, de homens que largaram a sua vida anterior para seguir a Cristo. Falamos sobre eles no domingo passado. Mateus, que era um cobrador de impostos, Levi Mateus, abandonou a coletoria, que era um exercício de profissão bem injusta. Os coletores de impostos cobravam a mais para fazer o seu salário, roubavam do povo. Mateus abandonou aquilo, largou tudo e foi seguir Jesus Cristo. Uma conversão bastante dramática. Pedro é visível como ele converteu-se a Cristo, mas Deus foi trabalhando aos poucos na vida de Pedro. Alguns de nós têm uma conversão tão dramática que rapidamente largamos vícios, largamos práticas pecaminosas muito rapidamente. Alguns outros de nós passam por uma conversão, mas o processo de santificação vai aos poucos, vai aos poucos. Com Pedro foi assim. Pedro está lá na frente, muito tempo depois da sua conversão, cometendo erros tão básicos, e Cristo o tratando. Até a morte de Cristo, Pedro nega, na sua empáfia, na sua arrogância, na sua soberba. Ele vira para os discípulos e dizem, para os seus colegas, e dizem: todos podem te negar, eu não, por ti eu dou a própria vida. Aí Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E acontece exatamente assim, exatamente assim. Cristo morre, Pedro o nega 3 vezes. E aí Cristo aparece aos discípulos, e numa das suas aparições, Cristo chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: tu sabes. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Pedro havia negado 3 vezes. Pedro, agora, para ser restaurado a comunhão, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Porque ele havia dito: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Aí Jesus pergunta: você me ama mais do que todos estes mesmo? E aí Pedro entrega os pontos e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus o restaura: apacenta o meu rebanho. Agora você tem condições de apacentar o meu rebanho. Então note que a transformação da nossa vida, ela é progressiva. A santificação vai tirando o mundo de dentro de nós, mas isso tem que acontecer. A santificação é um sinal de que nós estamos salvos. Deus, então, Ele, em primeiro lugar, transforma o que nós somos. Em segundo lugar, transforma o que nós fazemos. E, por fim, em terceiro lugar, Deus transforma o que nós teremos no futuro. Veja o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus transforma também o que nós teremos. O que nós teríamos sem Cristo? O texto fala: o salário do pecado é a morte. É a morte. Existem 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A primeira é a morte física, que nós conhecemos tão bem. Todos já foram aqui em velórios, em enterros. A primeira é a morte física. A segunda é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? São as pessoas que estão longe de Deus. Morte espiritual é separação de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e entre Deus e o povo, as iniquidades. Então, morte espiritual é justamente a separação
de comunhão entre uma pessoa e Deus. E a terceira morte é a morte eterna, que é a persistência da morte espiritual. Se a pessoa que está em morte espiritual, separada de Deus, não converter-se a Cristo para ganhar vida espiritual, ela vai morrer eternamente separada de Deus. Então esses são os três tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Sem Cristo, nós tínhamos as três. Com Cristo, Cristo nos livra das três. Porque, como ele disse quando ele ressuscitou Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, até a morte física, ela é revertida quando nós estamos com Cristo, porque Ele nos promete a ressurreição. Quanto à morte espiritual, nós nos livramos dela imediatamente quando nós cremos em Cristo. Nós recebemos a vida, a comunhão com Deus. E quanto à vida eterna, nós temos a promessa da vida eterna. Aqueles que estão em Cristo, eles, ainda que morram, viverão. E aí nós nos lembramos de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então note que Deus transforma o nosso futuro, transforma o que nós teremos. Sem Cristo, meus irmãos, é separação total. As pessoas que não querem saber de Deus nesta vida não terão a Deus na eternidade. Não terão. O inferno é algo real. O inferno é bastante não crido pela sociedade atual. As pessoas não acreditam em inferno. As pessoas acham que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. O nosso coração, ele tem essa tendência de achar isso. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é pecador. Mas para que não restasse dúvidas, a pessoa que mais falou sobre o inferno nas Escrituras, adivinhe quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Deus é sábio, porque talvez, se fosse o apóstolo Paulo, aquele que tivesse escrito mais sobre o inferno, alguns estariam dizendo hoje: isso é teologia paulina, Cristo não concordava com isso. Mas Deus sabe o que faz. A pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Como discordar disso? O teu coração acha que não existe inferno. Você vai confiar no teu coração ou nas palavras de Cristo? E eu confio nas palavras de Cristo imediatamente. Por mais que o meu coração tenda a achar que no final, talvez, meu coração é enganoso, eu creio nas palavras de Cristo. E Cristo afirmou na sua palavra a realidade do inferno. Alguns textos, palavras de Cristo: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Cristo disse isso. Disse mais: não demais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Cristo disse isso. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Cristo disse isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo de novo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou dois pés, seres lançado no lugar, no fogo eterno. Há muitos outros textos, mas eu creio que você já percebeu que o inferno é uma realidade. E para escapar do inferno, nós temos a boa notícia do Evangelho, que é Jesus Cristo. Cristo nos dá a vida eterna, meus irmãos. Só Cristo pode mudar isso. Verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, Cristo nos tira da condição de perdidos
e nos transforma para a condição de salvos, de remidos pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo nós temos a salvação. Agarre-se a Cristo, é só em Cristo que você pode ter a salvação da tua alma. Eu concluo ao irmão nosso, presbítero Antônio Cabreira. É um presbítero, é um homem de Deus. E ele nos conta que alguns anos atrás, em Angola, um dos países do continente africano, um garoto perdeu seus pais na guerra civil. E rapidamente ele foi arregimentado pelo exército revolucionário e tornou-se uma criança soldado. O nome deste garoto era Jorge Vungulipe. Jorge Vungulipe. Aos 9 anos de idade, esse garoto já lidava com armas russas e, ano após ano, matando pessoas. Aos 15 anos, ele já era um franco atirador cruel e impiedoso. Aos 16 anos, ele tornou-se oficial do exército de Angola e foi enviado para a Rússia para receber 4 anos de treinamento ali e depois para Cuba para receber mais 2 anos de treinamento. Ao retornar para Angola, depois deste extenso treinamento militar, ele tornou-se o mais jovem coronel do Exército Revolucionário de Angola. E quando ele ganhou essa promoção, ele foi comandar as forças especiais, que eram basicamente o pelotão de fuzilamento, que fuzilava inimigos e fuzilava cristãos na época. E um dia, esse pelotão de fuzilamento, comandado pelo Jorge, foi fuzilar 9 pastores enfileirados, e o pelotão de fuzilamento apenas aguardando a ordem de Jorge, apenas aguardando a ordem dele. Eles deram ali o direito de cada um dos mortos fazerem o último pedido, e eis que um dos pastores tirou um Novo Testamento do bolso, aproximou-se de Jorge Vungulipe, e entregou para ele e disse: eu vou orar pela sua vida, para que Deus perdoe você, porque você não sabe o que você está fazendo. Jorge Vungulipe ficou impactado com essas palavras, mas muito duro. Pegou o Novo Testamento, guardou, ele voltou para o seu lugar, ele deu ordem, o pelotão atirou, 9 pastores mortos, 9 pastores no chão, tombados. O que aconteceu? Ele pegou esse Novo Testamento, chegou em casa, jogou lá num canto. Tempos depois, anos depois, ele foi para uma missão no Congo. E, numa noite, ele não conseguia dormir. E, bastante incomodado, ele abriu a gaveta do hotel e encontrou um Novo Testamento, aquele Novo Testamento dos Gideões. Gideões são um grupo que distribuem Novos Testamentos no mundo inteiro, colocam nas gavetas dos hotéis. E ele abriu a gaveta do hotel e encontrou o Novo Testamento e se lembrou das palavras daquele pastor. E ele começou a ler o Novo Testamento. E aquele homem tão cruel, tão impiedoso, caiu no choro e não conseguia mais parar de chorar e não conseguia mais parar de ler o Novo Testamento. E ele entrou noite adentro, lendo aquelas tão doces palavras do Evangelho. E ele voltou para Angola. Quando chegou em Angola, ele encontrou o seu próprio Novo Testamento e Deus o converteu, meus irmãos. Ele se arrependeu dos seus pecados, a palavra de Deus o confrontou, e ele se interessou em saber quem eram esses Gideões e descobriu, e os Gideões estavam proibidos na Angola, e ele foi até o governo angolano, porque ele agora tinha influência, e ele conversou com as autoridades, e as autoridades permitiram que os Gideões voltassem para Angola. E resumindo a história, ele se tornou o coordenador nacional dos Gideões na Angola. Note,
de assassino de pastores para distribuidor de Bíblias. Esse homem se converteu, é óbvio, tornou-se o líder dos Gideões na Angola e, pelo seu evangelismo, mais um coronel foi convertido. E esse coronel que foi convertido depois foi ajudá-lo na distribuição de novos testamentos ali na Angola. Veja o que Deus faz com as pessoas. Nós já conhecíamos essa história. A conversão do apóstolo Paulo foi parecida, não foi? Paulo era um perseguidor do evangelho, um homem impiedoso, cruel, matava cristãos, e Deus o resgatou, Deus mudou o seu coração, Deus o trouxe para os seus caminhos. Esse nosso irmão, que ainda está vivo, você encontra fotos dele na internet, Jorge Vungolipe, foi resgatado por Deus, de assassino de pastores a distribuidor de Bíblias num país inteiro. Meus irmãos, Cristo nos transforma, ninguém duvide do poder de Deus de converter pessoas. Não há coração de pedra que não possa ser destruído pelo poder do Evangelho, não há vida que não possa ser convertida, não há vida que não possa ser transformada. Nós temos visto isso nos nossos dias. Jesus nos transforma. O que Deus faz? Ele transforma o que nós somos, trazendo-nos de escravos do pecado para servos de Cristo. Ele transforma o que nós fazemos, deixando as obras das trevas e agora buscando obras da luz. E Ele transforma o que nós receberemos. Antes, a perspectiva era terrível, era morte eterna. Agora é vida eterna. Nós temos a certeza de que, ao partirmos desta vida, estaremos em glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não experimentou esta mudança na sua vida, saiba que não é necessário pagar dinheiro, não é necessário subir escadarias de joelho, não é necessário fazer nenhum sacrifício. Até isso Deus facilitou. Para ter a salvação em Cristo é necessário fé. Crer em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, arrepender-se dos seus pecados, e Deus nos dá salvação gratuitamente. Tudo o que era difícil, Cristo fez. Cristo viveu uma vida inteira sem pecar, Cristo morreu na cruz do Calvário, crucificado, dores terríveis, tudo o que era difícil, Deus fez em Cristo, para que para nós baste agora arrependimento e fé, e assim nós recebemos a vida eterna e passamos a andar com Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Aqueles que ainda precisam de salvação, sabem qual é o caminho, é Cristo Jesus. Aqueles que já estão na salvação há algum tempo, lembre-se de se parecerem com Jesus Cristo, para que as pessoas olhem para você e digam: puxa, você é crente, não é? Você age diferente, você fala diferente, você é diferente. Que Deus assim nos abençoe. Amém.